Após o jogo entre Brasil e Equador, o repórter Eric Faria, da Rede Globo, entrevistou na saída do campo o capitão da seleção brasileira. Casemiro conversou longamente com Eric Faria, que fez perguntas pertinentes, mas na prática o capitão da seleção da CBF não explicou o mais importante. O que deixa jogadores e comissão técnica insatisfeitos nesse momento? Qual o motivo dessa insatisfação? Ao final, com habilidade, o repórter conseguiu extrair algumas informações, algumas declarações muito importantes que eliminam algumas especulações, mas continuamos sem saber exatamente qual é o posicionamento dos atletas e o que realmente os motiva a se rebelar de alguma forma contra a CBF. Algo raríssimo, muito raro. Trago aqui trechos da entrevista pontuando as perguntas do companheiro Eric Faria para a gente tentar entender um pouquinho o que aconteceu. Vamos lá então? Primeiro o Eric perguntou: vocês vão participar da Copa América? Vejam a resposta de Casemiro. Assim, não podemos falar do assunto, todo mundo já sabe qual é o nosso posicionamento, mas não vamos falar desse assunto. Bem, você viu, ele falou, não podemos falar do assunto, etc. Então não respondeu, né? Aí o Eric, quando ele falou do posicionamento, né? Que todo mundo sabia, o posicionamento dos jogadores, ele disse: eu não sei qual é o seu posicionamento. Eu também não sei. Você sabe? Nosso posicionamento todo mundo sabe. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. O Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Porque até agora eles não explicaram isso em detalhes. Sabemos de bastidores, tiramos conclusões a partir de uma pista ou outra, mas claramente isso não foi colocado. É importante que isso em algum momento, parece que vai ser na terça-feira, isso seja colocado às claras. É um momento importante do futebol brasileiro. Um presidente da CBF pode cair numa situação bizarra, né? Acusado de assédio. Meu Deus do céu, cada uma que a CBF, né? Não para de errar. A CBF não para de errar. Muda o presidente, muda o dirigente, mas sempre tem uma confusão, um escândalo ou outro. E isso é importante. Vejamos como vai ser na terça-feira, tá? Aí ele disse, inclusive, o Casemiro, nosso posicionamento todo mundo sabe. O Tite deixou claro. Não, Casemiro, ele não deixou claro. Foi muito enigmático. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Repito, muitos de nós estão tirando conclusões a partir, tentando entender. Mas claramente ninguém falou até agora. Parece que vai ser na terça-feira e vai crescendo a expectativa com relação a essas declarações, os pronunciamentos, as respostas às perguntas que poderão vir na terça por intermédio do Tite, do Casemiro e eventualmente de outros atletas. E aí vem um trecho que é importante, né? Ele fala também: existe respeito, existe hierarquia. Qual a hierarquia a qual se refere Casemiro? Eles estão respeitando o técnico que não quer que eles falem nesse momento? Essa é a questão? Estão respeitando a hierarquia da direção da CBF, apesar de tudo, porque acham que primeiro tem que resolver internamente? Seria isso? Ou a hierarquia do presidente da República, que apoiou a realização de Copa América no Brasil e os jogadores eventualmente são contra? Que hierarquia é essa? Ou é tudo isso junto? Também não ficou claro. Então continua uma grande interrogação com relação a esse aspecto aí de hierarquia e tudo mais. Claro que queremos dar a opinião nossa, rolou muitas coisas, mas existe respeito e, infelizmente... E aí o Eric pergunta para ele: vocês vão falar depois do jogo contra o Paraguai? E ele responde: queremos falar porque não queremos desviar o foco, porque a Copa do Mundo para nós é isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje ganhamos o jogo de Copa do Mundo, é importante para nós, mas queremos falar, expressar nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar o que quer, mas nós queremos expressar nossa opinião. Mais adiante, Eric Faria pergunta: vocês estão angustiados com essa história? Casemiro falou: olha, eu já falei, nós iremos falar. Rolou, o Tite explicou qual foi a situação, o Tite, realmente o que ele falou, eu como capitão, eu como líder dos jogadores, rolou isso mesmo, nós posicionamos, mas nós queremos falar, mas no momento oportuno nós iremos falar. Você vê aí que ele fala: não, o Tite confirmou. Não, o Tite não confirmou, o Tite deixou a coisa no ar, ele não foi claro, acho que ele não foi claro. E aí vem uma pergunta, mais uma importante pergunta do Eric, que aí vem a resposta. Essa é muito boa, muito boa. O Eric fuçou e conseguiu. Vocês estão todos juntos? Perguntou o jornalista. E a resposta? Sem dúvida. Não sou eu, não são os jogadores da Europa, como rolou coisas, né? Mas quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores. Isso é muito importante, porque elimina aquela história de são os europeus, que foi uma especulação. Isso surgiu de algum lugar. Alguém passou essa informação, ela foi crescendo. São os jogadores da Europa. O Casemiro deixou claro: todos os jogadores têm uma posição em comum. Inclusive Neymar, claro. Inclusive Neymar. Isso é importantíssimo.
Isso é importantíssimo nesse contexto, seja lá qual for a posição, né? Espero que seja uma posição firme, né? Contra absurdos que eventualmente eles possam combater com a força que tem os atletas. Os atletas é que fazem o jogo, eles são os personagens e não a cartolagem. Eles têm uma força que deveriam exercer mais, que seja agora. Estamos, muitos de nós, torcendo para que isso aconteça pelo bem do futebol. E na sequência, o Eric ainda perguntou, com o Tite junto? E a resposta do Casemiro também muito importante aí. Com o Tite e com a comissão técnica. Tem que ser aqui unânime, tem que ser todos juntos. Então nós vimos aí tudo o que foi dito pelo Casemiro, né? Fora aqueles abraços pro Galvão e tal no começo, né, da entrevista, mas a parte realmente relevante, fora o momento Maguila, como diria Lúcio de Castro, e com trechos importantes em que o Eric Faria conseguiu, o repórter, tirar do Casemiro algumas declarações que esclarecem as coisas, como essa questão, o Tite está junto com os jogadores, são todos jogadores, não são só os europeus, né? São todos eles numa posição em comum. Agora, o que os deixa insatisfeitos? Vamos lá. Eles estão insatisfeitos por quê? Porque houve um escândalo, já sabiam desse escândalo que vazou ontem, e eles não toleram essa questão do assédio, ao qual é acusado o presidente da CBF, seria esse o motivo? O motivo é o quê? A Copa América no Brasil? Por quê? Porque no Brasil a Covid ainda nos ameaça terrivelmente e eles acham que não pode ser aqui. Mas e se fosse na Argentina? A Argentina também a situação está ruim, lá poderia ser? Qual a situação? Eles estão insatisfeitos com o quê? Com a mudança repentina de sede da Copa América? Mudou e eles não gostaram? Porque achavam que ia ser no outro país e vai ser no Brasil? É isso? Ou eles são contra a Copa América propriamente dita, acham que não tem que acontecer nesse momento? Por que eles são contra a Copa América e aceitam jogar as eliminatórias? Uma pergunta que alguém pode fazer na coletiva de terça-feira. Enfim, a gente não sabe. A gente sabe que é uma satisfação. Sabemos agora que é uma posição conjunta dos atletas, segundo Casemiro, que não só os que atuam na Europa, mas os que atuam no Brasil também estão juntos nesse mesmo posicionamento. O Tite, comissão técnica junto, isso é importante, mas não sabemos exatamente o que é. O que é? Que hierarquia é essa que ele cita? Hierarquia com relação a quem? Então, são perguntas ainda sem resposta. A entrevista do Casemiro foi boa e, repito, aqui o elogios ao companheiro Eric Faria, que conseguiu ainda tirar alguma coisa, porque ele não estava muito afim de falar. Ele jogou no ar ali e falou uma coisa que, na minha opinião, não traduz a realidade, que é, todo mundo sabe o que nós queremos, todo mundo sabe o nosso posicionamento. Não, eu também não sei qual é o posicionamento dos jogadores da seleção. Estou aguardando, pacientemente. Não tem problema. Da minha parte, tudo bem. Segunda, terça, quarta, falem quando acharem que devem falar. Eu só acho que quanto mais demorada essa resposta a todas essas perguntas, mais cresce o burburinho, mais cresce o boato, mais crescem os rumores. Que foi o caso, por exemplo, ele ontem desmentiu um rumor, um boato, de que eram jogadores europeus. Aliás, em função desse boato que surgiu, de que os jogadores europeus aqui não queriam jogar a Copa América e tal, logo no começo dessa história, muita gente começou a imaginar, será que vão convocar só jogadores que atuam no Brasil? E isso vai ferrar os clubes brasileiros, vai desfalcar os jogadores nas competições nacionais. E de repente não tem nada disso, né? São todos jogadores, né? E eles vão se recusar a jogar a Copa América? Tudo isso a gente vai saber possivelmente na terça-feira. Mas foi uma boa entrevista do Casemiro, melhor do que o padrão, fica aqui até o registro, né, para o jogador, teve coragem de falar, não falou mais porque o combinado não é esse. Eu até compreendo, obviamente, isso. Mas poderia ter dito, gente, eu sei que ainda não respondemos a todas as suas perguntas, que as pessoas querem saber exatamente por que nós estamos insatisfeitos, mas não posso falar isso agora. O combinado que vai falar na terça-feira. E responderia aquilo que dava para responder, que é especialmente essa parte final da entrevista, na qual ele disse que os jogadores estão todos juntos, a comissão técnica também, que não há uma separação entre atletas que atuam no Brasil e que atuam no exterior com relação a esse imbróglio, mais um, envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. É isso. Valeu, saudações.